Boa noite. Boa noite. O 18º dia de guerra na Ucrânia produziu mensagens contraditórias. Representantes russos e ucranianos falaram em um acordo para pôr fim ao conflito, mas tropas da Rússia bombardearam uma base militar ucraniana que fica a menos de 30 quilômetros da Polônia. Foi o ataque mais próximo ao país vizinho, que faz parte da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, e levou a ofensiva a um limiar ainda mais perigoso. Uma autoridade local disse que o ataque russo à base militar matou 35 pessoas e feriu 134. Os soldados ucranianos feridos foram levados para esse hospital da região. O ataque foi de manhã. Essas fotos mostram a destruição da base militar. A Ucrânia diz que os russos usaram até 30 mísseis e que alguns foram interceptados. Horas depois do ataque, o governo da Rússia divulgou um número de mortos bem maior que o anunciado pela Ucrânia, 180. O porta-voz do Ministério da Defesa russo falou que o ataque destruiu um armazém de equipamentos militares e de armas que outros países vêm fornecendo à Ucrânia. Ele disse: o governo de Kiev organizou pontos para o treinamento e para a coordenação de mercenários estrangeiros antes de mandá-los para combater militares russos. O extermínio desses mercenários que chegam à Ucrânia vai continuar. De fato, homens pagos pelo governo ucraniano, além de voluntários, têm se juntado às forças militares do país. Assim como o presidente russo Vladimir Putin deu essa semana sinal verde para o recrutamento de soldados pagos vindos do Oriente Médio. A ideia é mandá-los para a região separatista de Donbass, na Ucrânia. A base militar atacada hoje, chamada de Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança, é bem grande. Tem quase 400 quilômetros quadrados, 13 centros de treinamento e capacidade para 1.790 pessoas. E era usada com frequência para treinamentos das forças ucranianas em conjunto com a OTAN. Essas imagens de arquivo mostram tropas americanas treinando por lá, no ano passado e em 2020. O governo dos Estados Unidos disse hoje que não havia militares americanos no local no momento do ataque. A OTAN também afirmou que nenhum soldado da aliança estava na base atacada pelos russos. O centro militar fica perto da cidade de Yavoriv, a 60 quilômetros de Lviv, por onde muitos refugiados têm saído em direção à Polônia, e muito perto do país vizinho. Essa base militar atacada pelos russos fica a 25 quilômetros só desse trecho aqui da fronteira entre a Ucrânia e a Polônia. Além da tragédia em si, a morte de tantas pessoas, esse ataque pode gerar uma escalada na guerra. É que a Polônia é um dos 30 países da OTAN. E o artigo 5º da Aliança Militar do Ocidente diz que o ataque a um país da OTAN é o mesmo que atacar todos eles. Ou seja, uma agressão da Rússia nesse lado aqui da fronteira, nem que seja por 1 centímetro, poderia dar início a uma resposta militar de grandes potências. Por exemplo, Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha. Esses são os integrantes da OTAN. Nos últimos 30, 40 anos, a Aliança Militar foi atraindo os países do centro e do leste da Europa, que fizeram parte ou foram influenciados pela União Soviética. Assim, de olho em mais estabilidade econômica e política, República Tcheca, Hungria, Polônia, Eslovênia e os países bálticos, por exemplo, Estônia, Letônia e Lituânia, foram aos poucos aceitando fazer parte da OTAN e ou da União Europeia, sempre a contragosto da Rússia. Nos últimos meses, Vladimir Putin vem insistindo em algumas demandas. A imposição de um limite para o envio de soldados e armas para os países da OTAN que ficam perto da Rússia, que a aliança volte a ter o tamanho que tinha até 1997, antes de os vizinhos mais próximos da Rússia se juntarem ao grupo, e que a OTAN garanta por escrito que a Ucrânia jamais vai entrar para a aliança. O parlamento da Ucrânia, há poucos anos, emendou a Constituição para incluir o objetivo estratégico do país de se juntar à OTAN. Mas, desde a invasão russa, o presidente Zelensky vem criticando uma posição da aliança militar. É que a OTAN não aceita o pedido dele de decretar zona de exclusão aérea na Ucrânia. Essa medida abriria brecha para que outros países pudessem derrubar aviões russos que sobrevoassem o território ucraniano. O presidente Joe Biden avisou na semana passada que um confronto entre tropas da OTAN e russas significaria a Terceira Guerra Mundial. That's called World War III. O conselheiro de segurança da Casa Branca falou hoje que qualquer ataque ao território da OTAN geraria uma resposta da aliança militar com força completa. Hoje o presidente polonês, Andrzej Duda, disse que a OTAN vai ter que pensar seriamente em como reagir se Putin usar armas de destruição em massa nessa guerra, como armas químicas. A inteligência de países ocidentais vem afirmando que a Rússia poderia usar essas armas proibidas nos próximos dias e culpar a Ucrânia, como pretexto para justificar a invasão.
Oczywiście wszyscy mają nadzieję, że jednak... O presidente da Polônia falou que isso seria perigoso não só para o leste europeu e para a Europa, mas para o mundo inteiro.